Eu começaria dizendo que, fundamentalmente, como a nossa fé é a fé que se calca no poder da ressurreição, toda dor ela é temporária no sentido de que, em algum momento, ou aqui nesse curso de vida, ou na eternidade, a gente vai experimentar uma qualidade de existência que não se perde, nem se esvazia, nem se enfraquece. Então, fundamentalmente, para falar dentro da espiritualidade cristã, a nossa esperança da ressurreição é a grande beleza da forma cristã de encarar a dor e o sofrimento. Bem a la música de Marcos Almeida, Toda Dor é por Enquanto, né? Ela é linda porque ela sintetiza exatamente essa esperança que a gente tem. Então, a gente, mesmo em face das tragédias mais agudas e que levam as pessoas, por exemplo, para caminhos de dores que vão ter a duração de uma vida, porque algumas tragédias levam as pessoas para caminhos de dores que têm a duração de uma vida. Tem dor que não vai ser superada dentro dessa jornada humana. Dor da perda de um filho, algumas dores, assim, eu poderia elencar aqui. Mesmo dessas tragédias mais agudas, a fé cristã, pela esperança da ressurreição, ela é um amparo que ajuda as pessoas a respirarem e a não caírem nesse abismo do desespero. Então, para mim, essa é a grande diferença da fé cristã na maneira como ela se propõe a ajudar a gente no cuidado da saúde. Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast de número 574. Eu sou o Rodrigo Bibo e orar faz bem. Eu sou Daniel Guanais e cuidar da saúde mental é uma tarefa altamente espiritual. Eu sou Cauane Leite e vida cristã não é terapia, mas tem efeitos terapêuticos. Olha aí, galera, estou aqui com um timaço, 2 psicólogos. Eu posso falar que vocês são psicólogos ou não pode falar porque pode dar problema com o registro de vocês aí? Pode. Então tá, tô aqui com 2 psicólogos e também atuantes pastorais para falarmos sobre a importância da espiritualidade cristã na saúde mental. Tema esse que nós já falamos de várias formas aqui no Bibotalk. Nós temos inclusive uma playlist que vai estar linkada aqui na descrição deste episódio, uma playlist com todos os episódios que nós já tratamos dessa relação fé, ciência, psicologia, ansiedade, depressão, muita coisa a gente já falou ao longo desses anos aqui. Tivemos semana passada um episódio sobre burnout aqui com o pastor Thiago Mates, que foi muito legal, também pegou um pouquinho esse lance da espiritualidade. Então tenho certeza que você vai gostar de estar aqui. O Daniel Guanais já participou de episódios com a gente, a Cal também já participou de um episódio com a gente sobre aconselhamento cristão e psicologia, então os dois já são da casa, fiquem à vontade e obrigado por terem aceito o convite aí para gravar esse BTcast. Alegria estar aqui com vocês. É uma honra, tô bem animada, tema importante, num mês importante, simbora. Ok, gente, mas antes de entrarmos nesse tema, vamos para os recados paroquiais. Galera, quanto menos preocupações nós tivermos na vida, melhor e mais leve ela será. Por isso eu já quero te ajudar a tirar uma preocupação aí da sua mente, para você ficar um pouco mais leve, ficar um pouco mais relax. Que é o quê? O que eu vou vestir, o que eu vou usar? Você vai usar Insider. Sério, eu tenho usado Insider em praticamente todo esse ano aí de 2024 e eu não me arrependo nenhum segundo. Galera, é o seguinte, presta atenção. Você deve estar vendo aí a galera falar de algodão premium e não sei o quê. Olha, porque algodão premium, algodão não sei da onde. Gente, deixa eu falar da enganação que é o algodão premium. Pode ser até confortável e não sei o quê, mas nem se compara com esse tecido aqui Intec da Insider. Nem se compara, galera. Primeiro que é o seguinte, não importa se é algodão premium, é algodão. Com isso vai pegar mancha, vai pegar mais cheiro. E você quer uma camiseta prática pro dia a dia. E olha só, é uma camiseta prática, básica para o dia a dia. Vai numa reunião de negócio, joga um blazerzinho aqui, ou pega a camiseta social da Insider. Cara, tem camiseta social agora. Tem a camiseta Henley, com os 3 botõezinhos aí. Põe na tela, Jenny, pra galera ver aí, ó. Tem a social, tem a Henley, com variadas cores. Tem uma diversidade incrível. A Insider tem ouvido cada vez mais os seus clientes. Então, gente, é o seguinte, não adianta ser algodão premium, tem que ser Insider. Por quê? Regulação térmica, anti-odor,
desamassa no corpo. Fora que a durabilidade. Presta atenção no negócio aqui. Você vai comprar uma camiseta de algodão premium, sei lá o quê? Primeiro, vai pegar cheiro, não vai desamassar no seu corpo, tá? Como a Insider desamassa. Não tem. Gente, a Insider você pode tirar da máquina, secou, jogou no guarda... Peguei, ai que eu tô na pressa, na correria, jogou lá no guarda-roupa. Nossa, precisa sair. Pega a Insider, põe no corpo, meu irmão. Sei lá, meia hora depois, tá desamassadinha aqui. Fora que é o seguinte, durabilidade, tá? Jenny, põe na tela aí, por gentileza. Olha só essa imagem aí, olha só essa imagem. Cara, dá pra acreditar que foi lavada 50 vezes essa Insider? Olha só a de algodão. Você tá vendo a diferença, gente, entre uma Insider e uma camiseta de algodão? Não tem. E ó, deixa eu falar, sério mesmo. Eu ainda vou convencer ele a aparecer num vídeo aqui. O meu amigo Luiz... Ai, não posso falar nome. Mas enfim, um amigo meu aqui do coworking, ele tem Insider há mais de 4 anos. Cara, eu fico do lado dele, o corpo dele é um pouco mais bonito, mas isso é um detalhe. Eu fico do lado dele, não dá pra dizer que a minha camiseta tem 1 ano, a camiseta dele tem 4. É durabilidade, tá? Então não adianta você comprar com algodão premium, cara, não se compara a durabilidade. Outra, vai pegar cheiro de CC, e aqui, a Insider tem tecnologia anti-odor, ou seja, as bactérias não se proliferam. Então assim, não tem comparação, galera, não tem comparação. Deixa eu falar outra coisa aqui também que eu já ouvi. Pô, Bibo, mas pagar mais de 100 pila numa camiseta, salgado, hein, mano? Salgado. Cara, é o seguinte, vamos lá. Primeiro que você tá comprando uma camiseta pra usar, se você cuidar, seguir as recomendações ali, lavar certinho, você vai ter camiseta para anos, anos. Põe na ponta do lápis, cara. Que camiseta que você tem aí que você pagou, sei lá, 50, 60 pila, que você pode usar ela aí depois de 50 lavagens? A Insider você pode usar. Você tá falando, cara, de uma camiseta que você vai comprar, sim, é um investimento um pouco mais alto, só que é uma camiseta que tem versatilidade, durabilidade, entende? Como eu falei, você põe um blazerzinho aqui, cara, fica top. Eu fui esses dias pregar aí, mano, só taquei um blazer por cima, ficou top. É uma camiseta, isso porque eu tava usando a tech t-shirt básica, tá? Então assim, tem versatilidade, durabilidade, você pode usar preto no sol. Velho, eu fui viajar aí recentemente, levei só as 4 Insiders que eu tenho, eu levei. Mano, eu praticamente não usei mais nada durante a viagem. Versatilidade. E vou falar pra vocês, a minha meta é que a Insider continue me patrocinando aqui, tá? Pra que eu tenha e ganhe várias peças. Eu tenho comprado também, tá? Usando o meu cupom, obviamente, porque, cara, eu quero ter o meu guarda-roupa inteiro da Insider, porque realmente é bom. Galera, aproveite a Semana do Consumidor, tá aparecendo aqui na tela um QR Code e você usa o meu cupom BIBOTALK15 para ter 15% de desconto na Insider. Mas tem que ser nesse link que tá aqui no QR Code ou na descrição deste podcast, tanto no YouTube quanto em bibotalk.com, e aqui no YouTube ele está no primeiro comentário fixado, tá bom? Então até o dia 22 de setembro você pode ganhar 15% de desconto usando o cupom BIBOTALK15. Tem que ser esse cupom aqui e tem que ser esse link que tá na descrição, ou já tá com o celular aqui no QR Code e vai direto pro site, tá bom? Lembrando que se você compra na Insider, você tá comprando um bom produto, e se você usa o nosso link, a gente faz aquela moralzinha com o patrocinador e eles continuam aqui e a gente continua por aqui oferecendo bom conteúdo pra vocês, beleza? Gente, vamos lá, tô com 2 pessoas aqui que trabalham com a igreja, ambos são pastores, por assim dizer. A Cal é uma auxiliar pastoral, o Daniel Guanais é pastor, inclusive o Daniel é pastor e psicólogo com o mesmo tempo de profissão, se não me falha a memória, né, Guanais? 18 Exatamente. anos aí na estrada da alma, 18 anos na estrada da alma. E Cal, tu tá há quantos anos assim, ligado ao ministério pastoral e à psicologia? Como é que é? De ti eu não sei a balança aí. A psicologia eu me formei em 2018. Estamos em 2024, tem que fazer o cálculo aí que eu sou de humanas. Mas no Ministério Pastoral eu tô há 12 anos. Integral, na igreja, são 12 anos. Comecei novinha. E tu se formou em 2008? 2018 em psicologia. 18. Ah, tá. Não, então tem mais tempo de pastorado, então. Tem mais tempo de Eu pastorado. fiz a faculdade de psicologia para contribuir no ministério. Nunca tive objetivo, assim, de trabalhar como psicóloga. Acabo atendendo hoje, né? Tento conciliar, mas o foco é o ministério mesmo, integral na igreja. A psicologia soma, né? Complementa nisso. Legal. Bem, vocês dois acreditam nisso, nessa contribuição entre psicologia e fé cristã. Sabemos que não é a realidade, né? Muitos cristãos possuem ainda um certo preconceito ou um receio. Alguns têm preconceito mesmo, outros acham que é danoso e outros têm um receio. Não, mas isso aí não, isso é coisa pra gente maluca e tal. Mas, gente, vamos lá. Na própria história da relação de fé
e terapia, né, ou até mesmo a psiquiatria, tem até um próprio histórico aí nas ciências entre a fé e a psicologia, né? A gente poderia arranhar um pouquinho sobre isso, porque não é um receio só da parte de alguns cristãos. A própria ciência da psicologia, por assim dizer, ou parte dela, também já viu a religião com uma certa aspereza. Eu lembro aqui de Freud, por exemplo, né? Tem uma herança freudiana até hoje. Não, a religião faz mal, é fuga da realidade, é uma coisa ruim. Então parece que tem um pouco na história da galera, né, dessas duas ciências, por assim dizer, sabe, um desacordo e um afastamento. O que a gente poderia pensar sobre isso? Acho que é legal falar, assim, que esse encontro da espiritualidade com a ciência, mais propriamente da psicologia, ele é bem recente, né? Até porque, não sei em que ano o Daniel fez a graduação, mas no meu tempo, que é um pouco mais recente, ainda se ouvia muita briga, assim, né? Por um bom período da história, era visto muito como ciência e fé inimigas, quanto mais essas questões de ordem psiquiátrica, psicológica, né? Tinha até um mito, assim, de que à medida que a humanidade amadurecesse, se desenvolvesse, os aspectos espirituais iriam desaparecer, né? Então, assim, os transtornos mentais eram vistos como demônio, né? Eram demoníacos, uma briga, assim, entre a psiquiatria, mais recentemente a psicologia e a fé. É bem recente que a ciência começou a estudar essa relação entre a espiritualidade, né, e a saúde mental, a ponto de hoje em dia tem pesquisas muito interessantes em revistas, assim, de referência, né? Por exemplo, tem uma revista bem conhecida no Brasil que é Debates em Psiquiatria, que quase sempre tem pelo menos uma matéria falando sobre espiritualidade e saúde mental. Então, assim, é recente, mas hoje já existe uma valorização. Claro que quando a gente está falando de espiritualidade, a gente não está falando propriamente da fé cristã, né? Aí o buraco é mais embaixo, aí tem um preconceito até um pouco maior. Mas assim, sobre espiritualidade e religiosidade, que é legal até talvez comentar que são conceitos diferentes, isso já tem bastante coisa. Hoje, nenhum médico nega, né, que a espiritualidade ou a religiosidade é um recurso de ajuda no enfrentamento de situações difíceis, né, numa situação de doença emocional. Acho que tem um lance também que vale a pena mencionar, fazendo uma análise assim, histórica dessa relação entre religião e vida de modo geral. Por muitos séculos a religião foi tutora dos saberes, certo? Não apenas dessa questão da saúde, mas nas áreas todas de compreensão da vida. Então, as leituras religiosas para a explicação de fenômenos que tinham a ver com a mente, por exemplo, elas eram as principais leituras, se não as únicas leituras que as pessoas conheciam, né? Chega um momento da história em que há uma ruptura. Então é muito natural que, por causa dessa necessidade de ruptura, de dizer assim, nós estamos fazendo descobertas que nos levam a ler os fenômenos da mente, não a partir dessas categorias religiosas apenas, nesse momento de ruptura, é muito natural que o pêndulo vá para o outro lado, né? Então, por muito tempo, você explicava todos os fenômenos da mente de uma perspectiva religiosa, e aí seria natural que depois, num outro momento da história, houvesse uma ruptura do tipo, nós precisamos superar essas leituras religiosas porque elas não cabem mais. E eu acho que agora a gente está vendo um momento em que você tem leituras científicas que são importantíssimas, mas inclusive para validar o lugar da espiritualidade e da fé e da religião na promoção de saúde. Eu acho que o auge é quando até a Organização Mundial da Saúde reconhece a espiritualidade e a dimensão espiritual, né? Porque o que é saúde para a Organização Mundial da Saúde? Não é ausência de doença, mas eles apresentam, né, como um perfeito bem-estar físico, social, emocional, e em 1988 eles acrescentaram a dimensão espiritual, né, um reconhecimento de que isso é parte da nossa constituição como ser humano, né, e aí, claro, eles se referem à espiritualidade como essa relação com o sagrado, com algo maior, né, e a religiosidade eles se referem como algo que é mais institucionalizado, né, que tem a ver com um conjunto de dogmas, de práticas que estão mais vinculados a alguma religião propriamente dita, mas assim, esse reconhecimento da OMS, ele já é como se fosse um avanço, assim, na compreensão. Sinaliza, né?
Exato, de que o ser humano, a gente tem fé, a gente tem crenças, a gente tem a relação com algo que é transcendente, né? Ainda que não seja da mesma maneira como nós cremos aqui, a fé cristã, as pessoas, elas se amparam nisso, né? Tem até, estava vendo uma pesquisa de um jornal de medicina norte-americano, mostrando que quando teve o atentado, né, das Torres Gêmeas, uma semana depois do atentado, cerca de 90% dos norte-americanos procuraram ajuda na religião. Então, isso é inegável, né? Isso aparece na clínica psicológica. As pessoas vêm com as suas demandas, com as suas questões, né, relacionadas às suas emoções, seus traumas passados, e aparece também a dimensão espiritual, né? Elas compartilham como que elas estão lidando com algo maior, elas compartilham as experiências, às vezes, nas comunidades eclesiológicas. Isso faz parte da vida do ser humano, cada um de uma forma, num formato, num nível de fé, de crença, mas isso faz parte, e a ciência negar isso seria até estúpido. Seria assim, tá brincando, né, porque... É que sabe o que é, Cal, desculpa te interromper, acho que eu não te interrompi, não quero te interromper. Pode seguir. É que é o seguinte, por exemplo, se um ser humano crescer sem receber esse tipo de informação, de espiritualidade, de ser transcendente, ele pode viver e talvez ele não queira isso. Ainda que eu acho que ele vai querer, porque eu creio que a gente foi programado para querer o transcendente, sabe? Mas existem pesquisas que estão mostrando alguns lugares e tal, que as pessoas estão crescendo e se desenvolvendo sem esse lance do transcendente, entendeu? Bem, uma parada bem materialista mesmo. A vida aqui agora morreu, acabou. Só que é o seguinte, cara, beleza, tu até pode pensar em construir uma sociedade sem o transcendente, ainda que eu acho que isso não vai acontecer, e vai ser muito difícil. Mas beleza, você pode ter casos que estão sendo analisados e tal, crianças que vão se desenvolvendo num ambiente completamente materialista. E para elas não faz, né, sentido um transcendente ou alguma coisa para além. O máximo que tem para além são aí os estudos da vida fora da Terra, OVNIs e aliens e por aí vai. Mas, cara, beleza, tu pode achar que seja isso e é científico e tal. Só que a sociedade que a gente vive hoje, ela é religiosa, é o homem religioso, sabe? A construção humana, a história da humanidade, o ateísmo é um fenômeno muito recente na história, sabe? E assim, e que nem sei se cresce tanto, porque, cara, a religião tá aí. Você pega o Brasil, por exemplo, você tem esse potpourri de religiões, espiritualidade e tal, até mesmo da própria Europa, você fala de um reverdecimento de espiritualidade na Europa, seja ela cristã ou muçulmana, enfim. Então, cara, tem que lhe considerar, sabe? Eu acho muito acertado até esse movimento da psicologia e da psiquiatria, porque eu tava lendo até um artigo também numa revista de psiquiatria. E cara, tem que considerar mesmo, sabe? Tem que considerar porque a maioria das pessoas, elas recorrem a recursos espirituais. E aqui, como a Cal falou no início do episódio, né, galera? Espiritualidade é uma coisa muito mais ampla do que espiritualidade cristã. Obviamente que aqui nesse podcast, quando a gente falar espiritualidade, principalmente daqui pra frente, pressupõe a espiritualidade cristã, né? Mas eu acho muito acertado reconhecer esse lance da espiritualidade como um caminho para a saúde mental, né? E tem várias pesquisas, né, que estão mostrando isso, que pessoas com religião, elas superam algumas coisas, enfrentam melhor outras, enfim, né? Muito legal isso daí. Principalmente numa situação de sofrimento, né, e de adoecimento, porque quando, assim, eu tô bem emocionalmente, só quero melhorar minha saúde mental, minha qualidade de vida é uma coisa. Agora, quando eu tô diante de um adoecimento ou de um sofrimento, parece que existe um contato com a minha finitude, né, com as minhas limitações, com a minha fraqueza, né, por exemplo, quando a gente começa a lidar com questões relacionadas a uma possibilidade de morte, de perda, parece que o ser humano, ele tem uma facilidade maior de olhar nos olhos da sua humanidade, né, e reconhecer a sua miserabilidade, a sua finitude, e isso abre espaço para uma procura de ajuda externa. Né, então, eu acho que principalmente quando tem uma situação assim de sofrimento, é aquela coisa do ateu, quando o avião vai cair, né, começa a orar porque você tá diante do desespero, né, então quando começa a não aparecer... Não é bem assim, calma, não é bem... eu acho que se fosse, meu Deus, eu ia gritar, Senhor, não, se tu tá aí... Sabe por que eu tô dizendo isso, Cal? Eu não sei onde eu tava lendo, que era, acho que alguém... tem países da Europa lá que a galera meio que tem
Que a galera meio que se mata, mas legalizado. Esqueci o termo bonito agora. Como é que é? Eutanásia? Não. Não, literalmente a galera programa a morte lá. Não sei se é na Suíça. Eu não lembro agora, gente. Eu tô falando uma besteira gigante aqui. Eu vi na internet. Dizem, né? Será que eu tô viajando aí? Tem Mas é um lugar... tem discussões sobre morte assistida e tipos de morte assistida, deve ser isso. Alguma coisa desse sentido, assim. Que a pessoa... em alguns países da Europa. E que a pessoa... Acho que tem até um filme que trata disso, pô. Não tem um filme que o cara é cadeirante lá e não sei o quê, e no fundo ele escolhe morrer, entendeu? E aí, mano, eu tava lendo um relato lá de uma mulher ateia, e, cara, mesmo diante da morte lá, ela até morrer, tipo... Claro que não era uma situação de desespero. De verdade. Essa ateia não era uma situação de desespero, né? Mas não, até ali, não existe nada, vou para o vazio, né? Acabei aqui, sabe? Mas enfim, a coisa do ateu no acidente de avião realmente é clássico e tem que ser mencionado. Essa coisa de, diante de um diagnóstico, eu procuro ajuda em tudo que é lugar, né? Eu procuro a benzedeira, eu vou na igreja, eu faço terapia, eu quero medicação, nos coloca de frente com essa fragilidade humana, né? E às vezes abre espaço para essa procura, né? Então vamos tentar também na espiritualidade, né? Legal. Algum centavo em relação a isso, Guanais? Eu acho que o caminho do sofrimento e da dor, como a Cauane estava falando, ele é um caminho assim que talvez seja mais forte, mais potente para empurrar a gente para essa busca pelo que está para além. Mas eu acho que outras circunstâncias da vida também apontam para esse senso de transcendência que a gente tem, né? Eclesiastes vai falar sobre isso, de Deus ter colocado a eternidade no coração do homem, né? Esse senso de eternidade, esse senso de divindade que a gente tem, ele surge muito no lugar da dor e do sofrimento, que a gente se depara com fraqueza e com o nosso senso de impotência, mas ele se depara também com outros questionamentos da vida, né? Quando a gente começa a perceber, a gente às vezes realiza muitas coisas, mas as realizações não preenchem todos os vazios da alma, e a gente começa a perguntar, tem que ter mais coisa, tem que ter alguma coisa para além, para fora de mim. Então, todas essas inquietações, elas também apontam para essa dimensão da existência que a gente chama de espiritualidade, né? Que é uma dimensão que puxa a gente para fora do nosso umbigo. Então a dor, o sofrimento, mas outras experiências da vida também empurram a gente na descoberta dessa dimensão tão importante de ser experienciada, vivida, cultivada. Legal, muito bom. Gente, ficando dentro dos aspectos positivos da espiritualidade cristã para a saúde mental, como é que vocês organizariam, então, espiritualidade cristã e saúde mental, os benefícios da espiritualidade, então, para a saúde mental? A gente já falou, então, dessa questão da dor e do apego, né? Por que será, né, que a dor, a religião e a espiritualidade... Qual é o diferencial da espiritualidade cristã nesse momento de dor, então, por exemplo, né? Onde a pessoa pode encontrar um alívio, ou de que forma esse alívio vem diante de uma dor, de um luto, de um desespero, enfim. Como é que vocês enxergam, então, de forma positiva a espiritualidade cristã diante da dor, do sofrimento, do luto? Como é que vocês enxergam isso? Qual aspecto da espiritualidade? Qual o distintivo, enfim? Eu começaria dizendo que, fundamentalmente, como a nossa fé é a fé que se calca no poder da ressurreição, toda dor ela é temporária no sentido de que em algum momento, ou aqui nesse curso de vida, ou na eternidade, a gente vai experimentar uma qualidade de existência que não se perde, nem se esvazia, nem se enfraquece. Então, fundamentalmente, para falar dentro da espiritualidade cristã, a nossa esperança da ressurreição é a grande beleza da forma cristã de encarar a dor e o sofrimento. Bem a la música de Marcos Almeida, toda dor é por enquanto, né? Ela é linda porque ela sintetiza exatamente essa esperança que a gente tem. Então, a gente, mesmo em face das tragédias mais agudas e que levam as pessoas, por exemplo, para caminhos de dores que vão ter a duração de uma vida, porque algumas tragédias levam as pessoas para caminhos de dores que têm a duração de uma vida. Tem dor que não vai ser superada dentro dessa jornada humana. Dor da perda de um filho, algumas dores, assim, eu poderia elencar aqui. Mesmo dessas tragédias mais agudas, a fé cristã, pela esperança da ressurreição, ela é um amparo que ajuda as pessoas a respirarem e a não caírem nesse abismo do desespero. Então, para mim, essa é a grande diferença da fé cristã na maneira como ela se propõe a ajudar a gente
no cuidado da saúde. E eu acho que há outras coisas que têm a ver com benefícios que são menores se comparados a esse, porque eu acho que essa é a nossa glória, assim, sabe? Essa é a nossa grande esperança. Mas eu acho que há outros muitos benefícios que a gente desfruta numa prática de espiritualidade segundo Jesus nos ensina, com coisas, por exemplo, simples, né? A fé cristã nos ensina a cultivar práticas comunitárias, isso é maravilhoso para a nossa saúde, né? O serviço, o estar em comunhão, o abençoar e ser abençoado, isso é muito importante. O exercício da oração, como uma prática de estreitamento de laço com Deus e de intercessão para o próximo, mas também como uma prática terapêutica, isso é libertador. Você poder fazer uma oração e colocar para fora diante de Deus aquilo que está entalado na garganta, isso te devolve para a vida com uma paz que, se você já passou por essa experiência, sabe do que eu estou falando, né? Que é de olhar e dizer assim, não resolvi o problema, mas estou aliviado. Então, assim, só para elencar algumas coisas cotidianas, leituras de textos sagrados, que às vezes reorganizam a nossa cabeça, são coisas triviais e cotidianas que fazem parte da nossa vivência de espiritualidade e que têm benefícios imensos para a nossa saúde mental. Boa, eu acho que eu partiria também desse enfrentamento do sofrimento com uma cosmovisão diferente, né? Você falou da ressurreição, eu lembrei de Paulo aos Tessalonicenses, quando ele fala, né? Entristeçam-se com esperança. Então, acho que tem a ver com isso. O cristão, ele vai, obviamente, sofrer, vai ter aflição, ele vai entrar em contato com as suas dores, né? Ele vai, inclusive, em muitas situações, desenvolver diagnósticos, né? De depressão, transtorno de ansiedade. A gente vê que a gente não está blindado em relação a isso, né? O cristão adoece emocionalmente. Mas existe uma esperança, entristeçam-se, né? Com esperança, existe uma visão do sofrimento, que é aquela coisa de ver até sentido no sofrimento, né? O Viktor Frankl fala muito sobre isso, né? Se há algum sentido na vida, ele fala, é um neuropsiquiatra e o criador, né, da logoterapia, que é uma abordagem dentro da psicologia, ele fala, se há algum sentido na vida, então há sentido no sofrimento. E muitas pesquisas mostram isso. Eu fiz estágio de psicologia no hospital, né, e o hospital é um lugar que te coloca muito de frente, assim, né, com a morte, com a possibilidade de partir, doenças graves, assim, e realmente muitas pesquisas mostram isso, assim, que o enfrentamento de uma situação de morte, o enfrentamento de uma situação de sofrimento, quando existe essa esperança, quando você vê propósito, você vê um ganho no sofrimento, acho que tem uma diferença, né, o cristão, ele vê um ganho no sofrimento, ele enxerga que o sofrimento, de alguma forma, vai cooperar para o bem, né? Até aquela coisa, né, de vai depois ser testemunho, essa coisa, né, que crente fala. Isso é um recurso de aceitação, às vezes, do diagnóstico, de aceitação da situação difícil. Você citou várias coisas, assim, né, que são práticas cristãs. Eu queria citar algumas também, acho que é a cultura de um cristão. Querendo ou não, quando a gente caminha na fé cristã, a gente vive uma cultura, né? Tem uma cultura aí, uma cultura desde vida em comunidade, como você citou, né? Existem práticas que a gente traz para a nossa vida, né? Quando eu não era cristã, não tinha o hábito nem de ler, por exemplo, assim, prestando tanta atenção e meditando e trazendo aquilo para o meu coração. A gente começa a construir algumas práticas que muitas vezes a psicologia ela vai se utilizar como técnica lá dentro do setting terapêutico, só que com outros nomes, né? Então, por exemplo, assim, Freud fala muito, né, sobre a cura pela fala, né? Essa experiência de expressar as nossas emoções, de nomear os nossos sentimentos, né, de conseguir identificar o que eu tô sentindo. Isso, gente, quando a gente fala em saúde mental, é a base. A pessoa, ela conseguir visitar o seu mundo interno e prestar atenção no que tem nesse mundo interno, porque a gente vive tão acelerado, né? Eu tava ouvindo um pouquinho do último BTcast com o Thiago Matos sobre burnout. As pessoas estão exaustas e muitas vezes elas não querem nem entrar em contato com o seu mundo interno, porque eu tenho que ter energia para lidar com tanta coisa, então assim, vou ignorar o que tá acontecendo dentro de mim, jogo para debaixo do tapete, e aí depois, quando eu vejo, eu tô
tô somatizando isso, meu corpo tá dando sinais, né? Aquele surto que vem, né? E a fé cristã, ela nos dá várias oportunidades, algumas até disciplinas espirituais vão nos conduzir a esse lugar de olhar para dentro. A gente não vai parar nisso, a gente vai olhar para dentro como quem se deixa ser sondado, né? Como quem faz uma análise, e aí a gente vai precisar dessa ajuda externa, né? Que é do Senhor. Mas, por exemplo, assim, a prática de por exemplo, confessar pecados, é uma disciplina espiritual, né? Onde a gente faz uma análise do que tem no meu coração, o que está passando dentro de mim, como tem sido a minha conduta, e a gente verbalizar isso para um irmão. Como eu disse no início, né, não é terapia, mas isso, assim, é terapêutico num nível, né, essa capacidade, assim, nos cultos, né, no nosso contexto, a gente chama de grupo pequeno, mas então as células, esses encontros, a gente ter essa prática, assim, de olhar para como a gente está levando a nossa vida, isso, assim, já tem muito efeito terapêutico, porque às vezes a gente toca a vida reto e nem se percebe, né, nem consegue nomear. A gente vê os salmistas, eles fazem isso de uma forma assim tão completa, assim, esse nomear as emoções, né? Eles conseguem nomear as emoções de uma maneira assim que chega a dar inveja na gente, que às vezes é tão superficial que não consegue nem nomear. Olha, eu tô sentindo inveja, né? Eu tô amargurada com a situação. Às vezes a gente tá com aquele incômodo no coração, mas a gente não consegue discernir que é uma mágoa, por exemplo, né? E a gente vê os salmistas, por exemplo, descrevendo todas as emoções. O Calvino vai falar, né, que os salmos são como a anatomia da alma, né? Como um espelho da alma. Todas as emoções estão contidas lá. Então, por exemplo, a simples prática de eu pegar uns salmos e tornar aquele salmo a minha oração, conseguir me inspirar naquela oração e verbalizar aquilo, é terapêutico. Fora que, assim, a neurociência, você falou da oração, né? A neurociência já tem trazido aí evidências do que acontece no cérebro quando a gente ora, né? O cérebro, ele é impactado pela atitude de orar, né? A gente, quando ora, modula reações cerebrais. Algumas pesquisas falam que diminui o nível de cortisol, né? Que é o hormônio do estresse. Ele libera endorfinas, dopamina, assim, até mesmo a meditação ou a oração. Muitas pesquisas indicam, assim, às vezes a gente consegue até visualizar imagens, se você jogar no YouTube, consegue até ver, né, as imagens do cérebro com o córtex pré-frontal aumentando durante um tempo ou de meditação, e a meditação que eu tô falando aqui não é a oriental, é a meditação cristã, você ruminar a palavra, né, saborear a palavra, e também da oração. Existe um aumento do córtex pré-frontal ao longo dessa experiência de orar. Isso faz com que a nossa tomada de decisão, porque o córtex pré-frontal, ele é esse lugar no cérebro responsável por essas tomadas de decisões, pelas escolhas da vida, né, pelo raciocínio, seja mais saudável. Então, assim, até a neurociência tem indicado a oração como um método de ajuda, né? Enfim, tem muita coisa, assim, eu acho que a própria experiência acho que tem uma coisa legal também que eu vejo muito na clínica, essa coisa do desamparo, né? A psicologia vai falar muito sobre esse desamparo. Se eu estiver falando demais, vocês me falam, porque eu sou a única mulher aqui. Não, daí fica vocês tranquila. Podem me cortar, bem de boa, tá? Cal, bem de boa, bem de boa. Vocês sabem como é mulher, né? Todo mundo tem em casa, sabe como é. Mas, assim, uma coisa assim que eu acho incrível, eu vejo muito isso na clínica. A psicologia, ela usa muito o termo desamparo, né? A psicanálise usa muito esse termo também, como algo que é constituinte do sujeito, né? Então, assim, a gente nasce em desamparo, é o que a psicologia fala. O que é isso? É esse sentimento de estar desprotegido, né? De estar sozinho no mundo, solto, largado. É uma sensação de necessidade, de acolhimento, de abraço. É o famoso vazio,
que a gente fala. Não, esse aí é o famoso largados e pelados. Tem também. Tem também. É isso que as pessoas dizem, assim, eu tinha um vazio, né? É muito comum a gente ver, assim, quando as pessoas se convertem, né, e vão contar seu testemunho, Deus preencheu o meu vazio. Isso aconteceu comigo. Era um vazio, assim, que existe um preenchimento mesmo na fé cristã que extrapola a ordem natural. É sobrenatural, né? É um acolhimento, uma proteção, é um abraço, assim, porque boa parte até dos diagnósticos, né, de psicopatologia, de doenças emocionais, eles vão começar a se configurar, isso não é uma regra, assim, mas tem muita influência a primeira infância na nossa vida. É muito comum, claro, depende da abordagem e tal, mas é muito comum que experiências da primeira infância vão aparecer lá na terapia. A gente vai conversar sobre isso, né? E vai ver os impactos, né? Da figura materna, da figura paterna. E muitas vezes tem a ver com essa falta de conexão, de afeto, de acolhimento que falta na experiência humana, mas que na fé cristã, ainda que a gente vai continuar trabalhando muitas vezes em terapia e lidando com isso, porque não há uma plenitude ainda nessa terra, mas existe um derramamento de afeto, né, de amor, de consolo, que supre isso, que a experiência de alguém que não tem relação com a fé cristã, por exemplo, muitas vezes não vive, não entende, né, o que é se sentir amado, mesmo você às vezes sendo um órfão, né? Não, eu quero levantar um ponto aqui, Cal, até pra tu respirar, mas tá muito bom, Cal, tá muito bom. Mas que vergonha, vou ser demitida. Não, capaz, isso é fera. Não, é só pra tu, porque tu falou muita coisa legal aí, e eu acho que eu quero pensar alguns pontos pra gente poder, enfim, pensar e até poder ruminar tudo isso que você tá falando, né? Boa. E tu falou uma parada ali, ou foi o Guanais, eu não sei, sobre essa questão da comunidade, né? Porque tem várias coisas, então, a gente já tá percebendo que a fé cristã é importante para a saúde mental. O Guanais trouxe o lance do conforto que a gente tem em ter esperança, né, no futuro. Eu lembro muito da frase do Tim Keller, né? O cara com câncer, sabendo que vai morrer, e o cara fala, né? Se Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, vai ficar tudo bem, né? Cara, isso é a fé cristã, sabe? É uma parada incrível. O Guanais falou sobre isso. Depois a gente falou sobre oração. A Cal trouxe aqui várias questões, então, importantes sobre a oração. Eu acho que alguém falou sobre comunidade, né? E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre igreja, comunidade e senso de pertencimento. Isso é algo importante que a psicologia destaca, o senso de pertencimento e a igreja, no caso, não que a psicologia fale da igreja, né? Mas o senso de pertencimento é algo importante e como que a igreja age e trabalha nisso. Queria que a gente explorasse um pouquinho essa ideia de comunhão, senso de pertencimento, igreja, psicologia. Bem, não tenho dúvida de que a fé cristã ajuda a gente a lidar com essas questões que você menciona, né? Senso de pertencimento, espírito comunitário. Na verdade, essa é uma tônica muito importante na espiritualidade cristã, né? A gente tem, desde o início da Bíblia, a gente tem a história da construção de um povo, da formação de um povo. Isso vai, assim, do Gênesis ao Apocalipse, né? Essa ideia do quanto nós somos comunitários no exercício da nossa missão. Deus nos fez dessa forma, Deus nos fez relacionais, né? Deus não nos fez apenas gregários. Nós não somos seres gregários, nós somos seres relacionais. Então, assim... Cara, o que é seres gregários? A nós não basta estarmos em bando, né? Ah, tá. Nós precisamos de relacionamento. Não é que a gente precisa só estar junto de gente. A gente precisa se relacionar com gente. Então, não é sem motivo que muitas pessoas nos grandes centros urbanos se sentem solitárias e sozinhas. Porque não adianta você estar numa sala cheia de gente trabalhando ou na rua mais movimentada no centro da sua cidade na hora do almoço, se você não tiver dimensão de relacionamento com pessoas. Então é nesse sentido que eu digo, nós somos relacionais e não apenas gregários. E a igreja, ela é uma ambiência que fortalece muito essa dimensão relacional da nossa existência, né? O C.S. Lewis escreve 4 Amores, que para mim é uma das obras mais lindas assim que ele escreveu, sobretudo por causa da maneira como ele descreve a amizade. E tem um trechinho dele que ele fala da amizade como essa experiência na qual a gente
se reconecta com pedaços nossos que estão nos outros. Ele não fala com essas palavras, mas a ideia é essa, sabe? De quando um amigo meu chega, ele me traz um pedaço meu que tá nele, porque tem sorriso pra eu poder dar com um amigo, né? Ele dá esse exemplo, ele fala, na verdade, da perda de um amigo e diz assim, quando aquele amigo se foi, eu tenho menos agora do amigo que ficou, porque o amigo que se foi levou um sorriso que só ele dava pro amigo que ficou. Era mais ou menos assim a fala dele. Eu acho que é uma representação muito bonita de como a gente é relacional. A igreja, ela proporciona isso, né? Quem chega numa comunidade religiosa num momento tardio na vida, às vezes percebe isso mais do que quem nasce numa comunidade religiosa. Eu nasci na igreja, então isso sempre foi muito natural para mim. E aí, ouvindo relatos de pessoas que chegam na igreja e que dizem assim, caramba, que coisa bacana isso. É uma percepção que, como eu nasci num ambiente desse, é uma percepção que não necessariamente eu tenho, porque a pessoa chega e diz assim, então é isso que é essa igreja, ou também é isso que é essa igreja, sabe? Você poder viver em comunidade, você ir descobrindo que há talentos que não são seus, mas que serão oferecidos para o coletivo, porque outra pessoa tem esse talento. Você criar um senso de pertencimento, como você falou, isso tudo é muito importante para a constituição humana, porque comunidade nos dá sentido, senso de pertencimento nos dá segurança. Então essas coisas, elas são muito importantes para a nossa constituição, inclusive de indivíduo. Eu acho também, você citou o Keller, eu acho que foi o Keller quem disse certa vez, acho que pregando na parábola do filho pródigo, se não me falha a memória, ele tem uma frase que eu acho linda, que ele diz assim, é necessária toda uma comunidade para formar um indivíduo. Caramba! Eu acho isso lindo demais, né? E a psicologia ensina isso, e a fé cristã traz isso, né? Uma comunidade inteira é necessária para formar um indivíduo. E a gente vive muito isso na igreja, né? Então a igreja contribui para essas questões que você falou, sem sombra de dúvida. A gente vê até algumas pesquisas indicando que o aumento, né, das estatísticas de pessoas com transtornos mentais também tem a ver com essa liquidez que o Bauman vai falar, né, nas relações sociais. Então, por exemplo, hoje a gente olha até as crianças, né? A gente vai num restaurante, eu observo muito as crianças porque eu tenho uma filha pequena, então a gente vai no restaurante, tá o pai no celular, a mãe no celular e a criança ali ligada numa tela. Os adolescentes, e vou dizer, eu não tenho filho adolescente, mas a gente liderou por um bom tempo, assim, né, adolescentes na igreja, eles são, hoje, assim, claro, é uma generalização aqui, eles são monossilábicos. Oi, oi, tudo, né, não desenvolve, né, acho que tem a ver com um conjunto de coisas aí, né, da nossa sociedade, também essa questão do advento das telas, mas existe uma liquidez e uma vulnerabilidade na relação mesmo, né? A maneira até como as redes sociais influenciam as nossas relações, né? O áudio acelerado, a falta de paciência de ter uma conversa mais profunda. Então, tem pesquisas indicando isso. E como o Daniel falou, né? A vida cristã, ela nos empurra para os relacionamentos mais profundos. Ela nos coloca dentro de uma cultura que é assim, né? A começar pela cultura dos uns aos outros, né? Os mandamentos recíprocos, né? Eu preciso suportar uns aos outros, não morder uns aos outros, né? Uhum. Perdoar uns aos outros, amar uns aos outros. Isso é como se nos empurrasse, a gente não tem saída, né? Quem vive uma vida cristã saudável, né? Participa de culto, né, abre o coração, se relaciona, olha nos olhos, vai ser afetado por esse estilo de vida comunitário. E isso gera coisas em nós que, por exemplo, Daniel comentou de que ele, né, cresceu na igreja. Eu fui bem ao contrário, eu vim de uma realidade assim, né, de relacionamentos no mundo, e eu lembro que eu achei muito intrigante que na igreja as pessoas abriam segredos, sabe? Elas abriam, assim, intimidades, não, assim, para qualquer um, mas às vezes, né, para um pastor, para um amigo mais próximo, assim, eu lembro, assim, de situações que eu ia em grupos, que a gente chama, na onda a gente chama de GP, né, eu lembro, assim, de ir e ver as pessoas abrindo, assim, às vezes trauma de infância, sentimentos muito, assim, profundos que eu tinha vergonha, eu nunca abriria aquilo, né, então, ela nos empurra para esse lugar até de uma maior profundidade, de uma maior abertura. Acho que tem uma coisa muito interessante, assim, também, que é uma cultura da vida em comunidade, que é essa coisa do confronto, né, de às vezes a gente ser corrigido, né, por um irmão, assim, eu nunca vivi isso fora da igreja, né,
uma pessoa tá errada, ela que continue errada, ela que lute, é a vida dela. Mas dentro da vida comunitária, quantas vezes me chamaram de canto? Isso continua acontecendo? Olha, eu acho que você tá errando nisso, você tá vacilando nisso, né? A palavra de Deus fala isso, a tua postura tá sendo assim, assado. Isso leva a gente a uma reflexão até comportamental, né? Que são coisas que na terapia muitas vezes é recomendado, né? Na terapia é muito recomendado muitas vezes, olha, procura uma rede de apoio, né? Às vezes assim, né? Pode ser assim, um esporte, qualquer coisa que vai te conduzir a criar laços, né? E a igreja, ela nos dá de presente isso, não somente nos dá de presente, ela nos incentiva a aprofundar esses laços. Acho que tem uma coisa interessante também, que é até o processo, né, pra gente que vive essa realidade pastoral, essa possibilidade que a igreja oferece de aconselhamento, de acompanhamento pastoral, de discipulado, né, mais uma vez não é terapia, né, e aí vale ressaltar a importância, né, dos líderes entenderem essa graça comum, né, na psicologia, na psiquiatria, e encaminhar quando você já não tá dando conta, mas isso tem efeitos terapêuticos poderosos, né, você ser ouvido, você coloca aquele conselheiro, aquele discipulador nesse lugar, assim, de confiança que gera em você uma possibilidade de abrir coisas que talvez, quantas vezes eu já ouvi, vocês já devem ter experimentado também, quantas vezes eu já ouvi, olha, vou te abrir algo que eu nunca abri pra ninguém, algo assim que está muito guardado. E muitas vezes isso cai no colo dos pastores, dos líderes, antes de cair no colo dos terapeutas, né? Muitas vezes vem primeiro pra gente essas demandas, porque de fato a igreja, ela é uma comunidade terapêutica. Indiscutivelmente ela é uma comunidade terapêutica. Agora, muito bom. Tem muita comunidade que não é saudável também, né? Mas eu ia puxar isso agora. Eu ia puxar agora dessa reta final aí. Inclusive, você que é mantenedor do Bibotalk, tem lá para os mantenedores um podcast exclusivo com o Daniel Guanais, falando sobre espiritualidade restritiva. É um episódio exclusivo de quem é mantenedor do Bibotalk e tá lá com o Guanais falando sobre isso, sobre a espiritualidade restritiva, e a gente aborda um pouco dessa questão lá. Mas vamos trazer para cá para o público também. Então, Guanais, de que maneira, né? Ou seja, a gente falou aqui dos benefícios da espiritualidade. Cara, tem vários outros, né? A gente nem falou da questão do... eu acho que a culpa é um gancho interessante. Porque a culpa, ao mesmo tempo que o cristianismo, ele fala sobre o perdão e ele incentiva o perdão, inclusive a oração do Pai Nosso fala, olha, perdoem, perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, né, os nossos ofensores, os nossos devedores e por aí vai. Mas ao mesmo tempo, alguns vão dizer que também que a religião, ela fala de perdão de culpa, mas de uma culpa que ela mesma cria, né? Mas enfim, quando então, né, pegando esse lance da culpa, né, a espiritualidade cristã pode ser também um fator para doença? Gente, o oposto de saúde mental é doença mental? Acho que se saúde não é ausência de doença, não necessariamente. Ah, tá. Então Eu acho que... Vamos ver como é que a gente pode usar aí. Como é que vocês falam aí, Guanais, do Rio de Janeiro? Eu acho que é uma saúde mental prejudicada, né? Acho que no senso comum seria o termo mais usado, assim, né? Para falar de ausência de saúde, porque o conceito de saúde é mais abrangente, como a Cauane estava falando, né? Mas no senso comum, quando a gente quer dizer que alguém não está com saúde, a gente vai dizer que ela está adoecida no senso comum, né? Não seria a forma mais... Mas eu acho que o público, de modo geral, a gente pode usar... Beleza. Então, quando que a espiritualidade cristã se torna uma fonte de desregulação, doença, se torna uma fonte de uma espiritualidade... Exatamente. Quando que a espiritualidade cristã, então, se torna uma fonte de mal-estar, mental? Ou seja, ela é a causa da desregulação, da crise, do trauma. De que maneira isso pode acontecer? Como é que isso tem acontecido também nas pesquisas, enfim? Eu acho que ela pode acontecer de diversas maneiras. Talvez eu possa mencionar aqui as maneiras mais clássicas pelas quais ela é usada. Até que vocês lidam no consultório, enfim, né, nesse sentido. Eu acho que, assim, o que mais aparece para mim na clínica, ou mesmo em gabinete de igreja, de pessoas que chegam muito feridas, assim, na experiência religiosa, é a utilização
da espiritualidade como forma de manipulação e dominação do outro. Isso não é algo que acontece apenas na espiritualidade cristã, mas também acontece na espiritualidade cristã. Por uma razão. O discurso religioso, ele é um discurso muito potente no imaginário humano. Você está falando de Deus quando você fala de religião. Então, seja qual for a religião da pessoa, você está falando do conceito da força máxima, do ente superior, tá? Dessa figura superpoderosa e inquestionável. Então, uma figura como essa, no imaginário humano, ela tem capacidade de fazer o que quer que seja com você para o bem e para o mal. Então, um discurso que evoca a imagem de Deus para dominar e para manipular as pessoas, ele tem uma capacidade de provocar um impacto na mente das pessoas que poucas coisas têm nessa vida. Né? Então, às vezes, ou por ignorância, ou seja, ou por uma má teologia, ou por maldade, assim, deliberadamente, a construção de um discurso que visa a dominação, por uma coisa ou por outra, às vezes é ignorância, às vezes as pessoas aprendem equivocadamente por ignorância, muitas vezes elas aprendem equivocadamente porque alguém está se beneficiando desse tipo de discurso. Discursos que geram dominação, opressão, a antítese do que o evangelho veio fazer. Né? Paulo diz, por exemplo, que o evangelho de Jesus veio nos libertar, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, a libertação de um cativeiro. Então, quando o discurso religioso é um discurso que aprisiona, que encarcera, que oprime, que violenta, que subjuga, alguma coisa de errado tem nisso. Quando a espiritualidade é uma espiritualidade, para mencionar o episódio que você falou aí, né, que é só restritiva, ou seja, quando a fé é só essa experiência do não pode isso, não pode aquilo, não tem nada propositivo, a chance que isso tem de gerar um efeito nocivo na mente das pessoas é altíssima, porque pensa assim, um ambiente que só violenta, oprime, castra e restringe é uma fábrica de neuroses. Então, como que você quer pessoas saudáveis se você aprisiona uma pessoa numa fábrica de neuroses? Não é que não haja restrições, não é que não haja compromissos, não é que não haja coisas que você vai abrir mão, você vai fazer tudo isso, mas dá pra gente ensinar o caminho do abandono de coisas na vida por uma consciência madura na liberdade do evangelho. A gente não precisa fazer o caminho da culpa e da violência e da dominação para ensinar, muitas aspas aqui, as pessoas a serem servas de Jesus, né? Eu acrescentaria esse estímulo à performance, que às vezes é muito real nas igrejas, e eu tô citando isso por perceber muitas pessoas chegando adoecidas, feridas, né? Sabe assim, essa coisa de que você tem que ser referência, você tem que ser exemplo, né? Quantas pessoas assim, né, com lutas relacionadas, por exemplo, à homoafetividade, que nunca tiveram uma abertura para abrir, né, para pedir ajuda, porque é uma questão legítima, genuína, real, né? Mas que eu preciso usar aquela máscara de crente, eu preciso estar todo o tempo no modo representação, né? Eu tenho que fechar os meus olhos no louvor, levantar a mão, fazer aquela cara de sofrimento, né? Eu tenho que num grupo, numa célula, eu tenho que ter resposta bíblica na ponta da língua, enquanto na verdade deveria ser um ambiente de vulnerabilidade. Então eu acho que às vezes se sustenta muito essa representação, essa tentativa de performance, e a fé cristã não é uma religião de alta performance, onde eu me esforço para ser melhor. É uma religião de quebrantamento, onde eu me humilho, me quebranto e o Senhor me transforma, né? Não é coach onde eu né, tomo água com limão e tomo banho gelado e assim vou ser transformado. Não, é um trabalho água do com limão Senhor. eu tomo. Qual é o problema? É bom, né? Tô tomando também, mas toda diz que... noite. É com gás, água com gás. Água com gás, entendi. Isso, pronto. Mas não é só isso, né? Isso é parte, né? Então, assim, essa coisa de que é o meu esforço que me transforma, e a fé cristã vai dizer justamente ao contrário, é o trabalho do Senhor em nós, aquele que começou a boa obra fiel para completar, é dele o querer e o realizar. Eu vou sendo transformado de glória em glória e no final eu digo, glória a Deus, foi Deus que fez, eu não sou o mesmo, né? Então eu acho que tem essa pressão às vezes, né? Outra coisa que eu percebo muitas vezes, as pessoas chegando na igreja feridas, assim, de outras denominações, que às vezes eu tenho contato, é esse estímulo ao ativismo, né? Claro que na fé cristã existe, né, um encorajamento a uma paixão pela obra de Deus, né? Nós três aqui somos
vivemos isso, né? Amamos a causa de Cristo, nos dedicamos, né? Entregamos a nossa vida por isso, mas a própria Bíblia vai nos falar sobre hábitos saudáveis que nós precisamos ter, né? Desacelerar, descansar, né? Descansar pra gente é um mandamento, é uma ordem, não é nenhuma opção, né? Estabelecer limites, uma valorização até mesmo da família, né, de a gente voltar para esse lugar assim de lar e desacelerar. Então, às vezes eu percebo muita gente que chega machucada porque acha que vai ter valor porque tá servindo muito, porque tá em várias escalas, porque tocou no culto da manhã, no culto da tarde, no culto da noite, e aí ele é o grande crente da igreja, mas a vida, o casamento tá indo por água abaixo, a saúde mental nem existe mais, né? Vida de devoção já também não existe, porque o ativismo roubou o lugar da verdadeira fé cristã. Então, acho que essa também é uma bem comum, assim, eu perceber, assim, tanto na clínica quanto, né, na igreja, e somaria só mais uma coisa, que é essa coisa da culpabilização, né? Você citou a culpa. Muita gente ainda, né? Aqui nos BTcasts, assim, isso já foi muito quebrado, mas infelizmente ainda se tem muito uma cultura no meio da igreja de que eu adoeci porque eu tô em pecado, né? E aí, e as pessoas entram em crise mesmo, né? Será que eu sou menos crente porque eu tenho um transtorno de ansiedade? Porque, assim, eu tenho TDAH, eu tô entendendo menos a Bíblia, tô lendo menos a Bíblia, daí parece que eu diminuí os meus níveis, né, de espiritualidade. As pessoas entram em crise, sabe? Não era pra eu estar celebrando, não era pra eu estar me alegrando, alegrem-se sempre no Senhor, e eu tô aqui com depressão. Então eu acho que existe, quando não existe uma coerência, né, no ensino, existe essa confusão. Mas, em contrapartida também, só quero citar uma coisa assim, eu sei que a gente tá falando dos efeitos negativos, mas ao mesmo tempo, por exemplo, eu vejo esse lance da culpa aparecendo muito na clínica. Me sinto culpado como mãe. A mãe tem isso muito, né? Dizem que nasce uma mãe, nasce a culpa, né? Meu Deus. Tem muito disso, assim, no universo feminino tem muito esse lance da culpa, assim. E muitas vezes as pessoas no setting terapêutico, elas entendem que precisam acessar essa coisa que a gente também chama na psicologia de perdão, mas elas não conseguem acessar esse lugar. Elas não conseguem efetivamente perdoar. Porque o que falta aí? Um elemento espiritual, um elemento sobrenatural, que é somente mergulhado numa compreensão espiritual de que eu fui perdoado, que eu consigo perdoar, né? Isso é uma capacitação divina. Tem situações, gente, por exemplo, que você leva para a clínica de um abuso. É muito difícil, humanamente, você perdoar o teu abusador. É assim, é quase inconcebível, é muito... Não que você vai ter uma relação de amizade, mas sabe assim, você ser liberto dessa amargura, dessa mágoa, é muito difícil você acessar isso dentro de você, você encontrar esse recurso psíquico dentro de você. Eu diria que é impossível. É preciso uma iluminação externa, uma ajuda externa, né? É o poder de Deus que nos capacita a perdoar, porque daí a gente vai para compreensões teológicas, né, de que eu também pequei e eu fui perdoado, eu mereci a ira eterna, a ira divina e fui redimido, alcançado. Então, assim, eu acho que ao mesmo tempo que existe uma culpabilização muito forte, a experiência saudável de experimentar o alívio da culpa e do perdão, quando ela é, né, bem ensinada, baseada na palavra, é poderoso, né? Ponto, por exemplo, do salmista dizer que estava gemendo enquanto não confessava o pecado, e depois que ele confessa, ele experimenta uma alegria plena, né? Que alegria. Então, como seria saudável se pudéssemos ter comunidades saudáveis espiritualmente, né? Os efeitos que isso teria na vida das pessoas. Muito bom. Gente, muito legal. A gente pincelou vários temas aqui. Obviamente que muitas coisas poderiam ser ditas. Eu acho que já deu para ter uma ideia dos benefícios e malefícios da espiritualidade cristã. Aliás, a espiritualidade cristã, ela só tem benefícios, mas a gente tá falando do ser humano, que é o pior tipo de gente que existe, né? Ser humano é o pior tipo de gente que existe, e a gente consegue pegar coisas boas e distorcê-las e torná-las uma fonte, né, de culpa, uma fonte de neuroses, isso. Porque assim,
É melhor a gente nem se alongar aqui, mas é porque esse equilíbrio é muito difícil, né? E eu digo que, até na questão teológica, né? Eu sou salvo pela graça, né? Então, assim, o legalismo e a libertinagem são muito mais atraentes do que a liberdade do evangelho. Porque em ambos os extremos eu sei o que eu tô fazendo, sabe? Assim, não, é isso mesmo. E a liberdade, né? Essa consciência do que eu tenho, né? De que sou escravo de Cristo, é o que vocês falaram ali. Tem restrições. A fé cristã tem restrições. É óbvio, uma vida com Deus vai ter uma vida de obediência. E obedecer a Deus significa abrir mão de alguns desejos que eu tenho. E nesse sentido ele é restritivo. Mas, cara, quando eu entendo que é pro meu bem, que é pra uma vida melhor, enfim... agora, quando as pessoas distorcem, né, e fazem das restrições a vida do evangelho, aí a gente tem uma série de problemas e neuroses e por aí vai. Gente, obrigado mesmo pelo tempo de vocês. A sua palavra final, Guanais, e se tiver alguma indicação de literatura, esse é o momento. Bem, minha palavra é de gratidão pelo espaço, Bibo, Cauane, pela troca. Esse tema é um tema que está emergindo, né, em muitos lugares da sociedade e na igreja também. Eu acho importantíssimo falar sobre isso. Tenho quase 2 décadas de atuação nessa área e é muito bacana ver onde a gente está hoje, se comparado a 15, 20 anos atrás, na compreensão da importância de falar de saúde mental na igreja e também assim, de admitir fora da igreja, em ambientes que antes eram muito refratários, a dimensão da espiritualidade na vida como importante. Então, assim, se a igreja respeitar o lugar da saúde mental e se fora da igreja as pessoas entenderem o valor da espiritualidade, eu acho que todo mundo vai ter muito mais qualidade de vida. Então, minha palavra aqui é de gratidão por esse tempo aqui, que as pessoas busquem cada vez mais conhecer a si mesmas à luz do evangelho, para que elas vivam melhor. O evangelho é potência de vida para todo mundo. Então, Deus abençoe todo mundo. A alegria está com vocês. Muito bom. E aí, Cal? Gratidão por esse tempo. A alegria está com vocês. De falar, não sei se alguém já falou isso e eu copiei de alguém ou foi uma conclusão, mas se tudo for uma mentira, se a vida cristã for uma mentira, que nós sabemos que não é, Jesus vai voltar, aleluia, é tudo real, né? Mas se um dia a gente descobrir que é tudo uma mentira e a gente caiu no engano, pelo menos a gente viveu uma vida mais saudável, porque as práticas cristãs geram saúde, né? E elas são, sim, recurso de ajuda. Um bom profissional, tanto da medicina quanto da psicologia, vai incentivar o seu paciente, seu cliente, a se utilizar, né? Se ele tem já uma fé, desse recurso como uma ajuda. Né? Então, e a gente pode se utilizar disso, né? A gente pode usar a nossa fé a favor da nossa saúde mental, se utilizar da oração, da meditação, da vida em comunidade como meios que vão trazer ajuda pra gente, né? E de livro, assim, é um livro que, enfim, super falado, mas a gente falou muito sobre ambientes espiritualmente saudáveis, eu não poderia não citar o Igreja Emocionalmente Saudável, né? Tem outros, tem Espiritualidade Emocionalmente Saudável, Liderança Emocionalmente Saudável, mas eu até tô com ele aqui, ó, o Igreja Emocionalmente Saudável, do Peter Scazzero, né? Que ele fala muito sobre como criar essa comunidade que contribui com a saúde não só espiritual, mas emocional das pessoas. Então, livro assim de cabeceira para quem gosta desse assunto. Gosto muito e obrigada, Bibo. Para mim é uma honra. Eu sou ouvinte do BTcast há muitos anos. Quando você nem tinha sido descoberto pelo Bial, eu estava lá. Quando você nem era essa celebridade gospel. Ai, Deus, né? Livre. Uhum. Eu já era tua fã, então, vamos valorizar. Muito bom estar aqui. Prazer enorme. Eu que sou fã de vocês, gente. É isso, galera. Muito obrigado. Fica a dica aí, Igreja Emocionalmente Saudável, Cal? Mostra de novo aí, isso por gentileza. Mesmo. Igreja Emocionalmente Saudável, muito legal. Gente, tá aí, Peter. O sobrenome dele é muito difícil de falar. Escarezo, não? Escarceso? Eu acho que é isso mesmo. Escarezo, acho que fala. Escarezo, é isso. Ele tem. Eu tô com a espiritualidade dele aqui, Emocionalmente Saudável. Tem o outro pastor da igreja dele, que é o Rich Villodas, que eu nunca sei o nome do livro também, que eu tô lendo, indicação do Cacau, cara, que é muito bom também para espiritualidade e saúde mental, que é 5 passos para uma vida profundamente... Jenny, põe na capa aí, põe na tela, eu vou te mandar a capa, Jenny, você põe na tela, porque eu nunca sei o nome, mas eu já li 2 capítulos e gostei demais, assim, é um livraço que ajuda também a ter esse equilíbrio. Sabe o que eu recebi aqui, galera? Eu não li ainda.
Eu não li ainda, mas eu confio na pessoa e vou indicar. Olha só. Alguns momentos depois, Eu recebi aqui, ó, da Thomas Nelson, Disciplinas Espirituais e a Vida com Deus, da Vanessa Belmonte. Tá? A Vanessa Belmonte é alguém ligado ao mundo da espiritualidade, tá ligada ali a BC2, ao Labri. E, cara, ela fala sobre várias práticas: meditação, memorização, oração, jejum, estudo, simplicidade, solitude, silêncio, submissão, serviço, descanso, confissão, adoração, celebração, hospitalidade. Cara, ela fala de um monte de tema que, cara, são disciplinas espirituais que, sem sombra de dúvida, trazem saúde emocional. Então, não li ainda, eu recebi hoje, na data da gravação, mas a Vanessa é alguém que tem escrito sobre isso, pensado sobre isso, é um doce de pessoa, é alguém, assim, realmente que tem uma comunhão com Deus incrível. Se você não conhecia a Vanessa Belmonte, fica a dica aí, tá bom? Tem uma sensibilidade na escrita. Ela tem um outro livro chamado Esperar é Caminhar, se não me falha a memória também, que já aborda um pouco isso. Então, fica a dica aí. Não li ainda, mas é da Thomas Nelson, é de uma pessoa que eu conheço. Então, deve ser coisa boa e, sem sombra de dúvida, vai te ajudar. É isso, ficamos por aqui. Voltamos na semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Que Deus nos abençoe e que possamos ser uma comunidade terapêutica, tá bom? Ajudando uns aos outros, levando as cargas uns dos outros, cumprindo assim a lei de Cristo. Até semana que vem. Valeu, gente. Deus abençoe.